Obrigado, Sr. Presidente. Sendo esta a minha primeira intervenção na reunião de hoje, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Nós, na discussão na generalidade no plenário, expusemos a nossa posição global sobre esta proposta de lei. Eu gostaria aqui de salientar alguns aspectos relativos a esta lei que nos parecem muito importantes. Obviamente que o PCP não é contra o rigor orçamental. Pelo contrário, defendemos o rigor da gestão e do controle orçamental e achamos que deve ser aplicado a todos os níveis da administração do Estado, central, local e regional, e também ao conjunto de empresas que entram no perímetro orçamental. No entanto, entendemos com a mesma firmeza e convicção que a defesa do rigor orçamental não pode estar associada ou subordinado a políticas de constrangimento orçamental. Para nós, há três princípios que devem ser aqui cumpridos para se poder exigir e ter rigor orçamental. O primeiro é que se defina corretamente quais são as funções, os objetivos e planos de atividades dos organismos do Estado. No segundo plano, dotar estas entidades de um orçamento adequado, de forma a que elas possam atingir esses resultados esperados. E só depois é que entrará a definição rigorosa dos procedimentos a nível de tesouraria. E a nós parece-nos que o Governo, com esta proposta de lei, apenas atua neste terceiro nível. Muito rigor em procedimentos de tesouraria, que nós, em princípio, não estamos contra, mas faltam os outros dois patamares, que é a definição daquilo que a lei e até a nossa Constituição obriga a que as entidades do Estado façam, e depois a dotação orçamental adequada, de forma que essas entidades tenham a capacidade para cumprir aquelas funções. Se faltarem estes dois pilares, o terceiro, obviamente, o que é que conduz? Bem, vai conduzir ao atrofiamento da atividade das entidades públicas. Ainda há dias não, ontem mesmo, recebemos a Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, e os presidentes de câmaras que integravam esta delegação falaram-nos das tremendas dificuldades que eles tinham no presente quadro orçamental, de 2011 e agora 2012, de cumprir os serviços mínimos que eles estão obrigados por lei. E referindo-se a esta nova proposta de lei do Governo de rigor orçamental, diziam que se esta lei for aplicada, sobreposta aos constrangimentos orçamentais tremendos que nós temos, isto vai levar simplesmente à paralisação da nossa atividade. Vamos ter que deixar de prestar certos e determinados serviços à população. Portanto, é este o perigo que existe quando se avança para a definição de procedimentos muito rigorosos e muito rigor, mas depois falta o suporte, que é o orçamento adequado para que as entidades do Estado possam atingir os objetivos que estão previstos na lei. Portanto, sem estes pilares, pensamos que vamos ter aqui constrangimentos tremendos às entidades públicas e, se tivermos em conta, digamos, uma certa aversão ideológica deste Governo e da maioria que suporta ao Estado, então esta seria uma lei feita à medida para diminuir as funções do Estado, reduzi-las, porque, na realidade, esta lei como está, e já foi dito aqui, nós concordamos com isso, irá paralisar muitos organismos do Estado. Ora bem, posto este primeiro ponto, o segundo tem a ver com os pagamentos em atraso. Nós já o dissemos em plenário e reiteramos aqui que achamos inaceitável esta prática de o Estado se atrasar permanentemente no pagamento aos seus fornecedores. Isto tem sérias consequências no plano económico e social, afeta gravemente as empresas, a sua disponibilidade financeira e a sua liquidez são postas em causa e coloca mesmo, em alguns casos, em risco a viabilidade financeira dessas empresas ou obriga-as a assumir compromissos de financiamento que de outra forma não teriam. Particularmente afetadas são as micro e pequenas empresas, porque muitas delas têm o seu principal cliente é o Estado, muitas vezes até o único cliente é o Estado, e se o Estado não pagar a tempo a horas, estas empresas podem inclusivamente ver em causa impossibilitadas de prosseguir a sua atividade. Portanto, achamos inaceitável estes pagamentos em atraso que o Estado vai mantendo. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, dizia que com esta lei, ou esta proposta de lei, com um certo otimismo, irá erradicar este problema. Nós temos dúvidas que isto vai acontecer. Em primeiro lugar, porque com esta proposta de lei não são disponibilizados às diversas entidades públicas os meios suplementares para fazer face às dívidas em atraso. E algo que a própria Associação Nacional de Municípios, no parecer que o Sr. Secretário de Estado referiu, dizia ou sugeria
que houvesse um plano de um apoio para pagamento de dívidas de curto prazo aos fornecedores dos municípios, de maneira a poderem limpar para trás. Portanto, esta lei não é acompanhada destes meios que permitam, digamos, pôr em ordem os pagamentos em atraso passados. Por outro lado, os constrangimentos criados são de tal ordem, e alguns deles já foram referidos aqui, e depois na especialidade teremos a oportunidade de abordar e esmiuçar isto. Provavelmente isto irá criar, ou tem capacidade, ou potencial para criar no futuro, problemas ainda mais graves no que diz respeito aos pagamentos em atraso. Portanto, pode dar-se o caso, e nós pensamos que assim é, que não só não resolva o problema, como venha a criar condições para que no futuro próximo este problema ainda se agrave. Ora bem, as perguntas que eu lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, e porque ainda disponho de 2 minutos, a primeira é qual é a causa do problema. Pode-se atribuir a causa do problema, dos pagamentos em atraso, simplesmente ao despesismo das entidades públicas. Falta de rigor, laxismo na aplicação daquilo. Ou pode-se, pelo contrário, entender que os pagamentos em atraso têm a sua origem nos constrangimentos orçamentais impostos por sucessivos governos com o objetivo de se atingir a convergência nominal, objetivos esses que têm muito pouco a ver com a realidade económica e social portuguesa. E, portanto, a primeira pergunta que eu colocava, Sr. Secretário de Estado, é qual é a causa deste problema? É a falta de rigor das entidades públicas na aplicação da execução dos seus orçamentos, o despesismo, o laxismo, etc. Ou, pelo contrário, viram-se forçados a esta situação porque sucessivos governos lhes foram cortando nos orçamentos e, tendo necessidade de cumprir as funções que lhes estão atribuídas por lei, então tiveram que se endividar para além daquilo que seria desejável e atrasar-se nos pagamentos. Depois, uma pergunta, a segunda, que está relacionada com aquela questão que eu coloquei ainda agora mesmo, da falta de meios suplementares para pagar as dívidas em atraso. Como é que o Sr. Secretário de Estado vê que a possibilidade das entidades públicas, simultaneamente, não só criarem excedentes que permitam fazer o pagamento em atraso, como ainda assumir compromissos e obrigações para agora e para o futuro, que lhes permita cumprir as suas funções que estão definidas na lei. Como é que estas entidades todas vão conseguir fazer estas duas coisas simultaneamente, não havendo meios suplementares? Nós temos muita dificuldade em ver isto. Ou então fazem os pagamentos em atraso e não têm atividade, não prestam os serviços agora, ou então prestam os serviços e os pagamentos em atraso continuam-se a acumular. Vemos muita dificuldade e gostávamos de perguntar ao Sr. Secretário como é que vê realisticamente a possibilidade de as entidades públicas em geral conseguirem fazer isto que aqui se disse. Depois, há constrangimentos que já foram referidos aqui, e mesmo com a interpretação que é dada pelo Sr. Secretário de Estado de os 3 meses seguintes, não por trimestre, mas os 3 meses seguintes a um determinado mês, há entidades públicas que têm receitas próprias muito irregulares, não são mensais nem trimestrais. E se neste caso a sua atividade não irá ser comprometida com regras tão rígidas que só permitem que assumam responsabilidade sobre o excedente comprometido para os 3 meses seguintes. A mesma coisa com os projetos do CREN, e eu vou já terminar, Sr. Presidente, os projetos do CREN. Também sabemos que, cruzando as regras de financiamento dos projetos do CREN, nomeadamente as regras de reembolso, com estas medidas que estão aqui no Decreto-Lei, na realidade, na proposta de lei, perdão, na realidade afigura-se impossível para, em muitas situações, simplesmente levar a cabo, aplicar estes projetos. Ou seja, as regras parecem incompatíveis. O modo de financiar o CREN e as regras que são definidas nesta proposta de lei. É uma dúvida que temos e, aliás, penso que a Associação Nacional de Municípios também levantava esta questão. E depois, só para terminar, o Governo admite, relativamente à banca, que o pagamento de dívidas não vencidas seja antecipado. Admite que se possa pagar antecipadamente à banca dívidas que não estão vencidas. Então, não serão as micro e pequenas empresas tão afetadas por este problema dos pagamentos de atraso por parte do Estado, não merecerão estas empresas que, relativamente a dívidas há muito vencidas, haja um financiamento especial de apoio suplementar. Por exemplo, a utilização de uma parcela do empréstimo da Troika para isto, era esta questão também que deixava aqui. Muito obrigado.